Não, começa aí, né? Boa noite a todos, senhores membros da mesa, vereador Abner Sodré, Aderbal Sodré, vereador Abner Madureira, diretoria de finanças, público presente, senhores telespectadores, servidores da casa, boa noite. E declaro aberta a presente audiência pública e passo a palavra ao vereador Aderbal Sodré, presidente em exercício da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa, para a condução dos trabalhos para seguimento à audiência pública. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui reunidos para a audiência pública destinada à avaliação e demonstração das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2018, em observância ao disposto do inciso 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Agradeço a presença do vereador Abner de Madureira e da presidente dessa casa, Lucimar Ponciano. O Abner de Madureira, relator da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta casa. Agradeço também a presença dos demais aqui nesta casa. Convido o senhor Reinaldo Priante Neto, diretor de Finanças da Prefeitura Municipal de Jacareí, para fazer a apresentação. Boa noite. Antes de fazer o início da audiência, queria cumprimentar a mesa, o senhor vereador Aderbal Sodré, a presidente da Câmara, a senhora Lucimar, né, Vossa Senhoria, o Abner, né, vereador, aqui os presentes, né, a Secretaria de Finanças, aos internautas, aos telespectadores também. Mais uma fala inicial, agradecer também aos funcionários públicos, né, porque essas informações aqui apresentadas, elas são nada mais do que o trabalho de toda a municipalidade e principalmente aos funcionários que fizeram fazer gestão desses números das despesas e receitas que aqui estão sendo auferidas. E, em especial, a Secretaria de Finanças, que elabora esses números, né, em conjunto com a Prefeitura. Para as pessoas entenderem o que essas metas fazem, né, temos a premissa de sempre adequar a questão da contabilidade, né, no setor. Nós sabemos que essas metas, elas nada mais são feitas do que o registro, né, a classificação e o controle de tudo que será apresentado aqui desse quadrimestre. Vamos dar início à audiência pública de cumprimento das metas fiscais segundo o quadrimestre 2018. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 9º, parágrafo 4º, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida do parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Este quadro, nós trazemos a condição resumida de tudo que será apresentado. Antes de darmos início aqui, temos a receita corrente líquida, que no montante até esse momento, dos últimos 12 meses, tivemos a quantia de 802 milhões. Né? Essa receita corrente líquida trouxe para vocês... um quadro paralelo para vocês entenderem melhor como compõe a receita. Para vocês entenderem melhor como que funciona a receita corrente líquida, nós vamos pegar todas as receitas do município, que foi 900 milhões, nos últimos 12 meses, e fazer a dedução da contribuição do servidor, 19 milhões, as compensações financeiras entre regime de previdência, município, né, que seria 6 milhões, e a redução na fonte do Fundeb, de 72 milhões. Com isso, sobrando 802 milhões sobre a receita corrente líquida do município. Nada mais é do que a receita menos essas despesas. Temos também a nossa dívida consolidada,
que está no aporte de 43% sobre a receita corrente líquida. Aqui eu trouxe para vocês compararem como que estava a receita referida ao ano 2017 ao 2018, no mesmo quadrimestre que estamos apresentando. Estamos apresentando agora o segundo quadrimestre. Então, referente ao segundo quadrimestre de 2017, nós tínhamos uma dívida, né, no montante de 363 milhões, e agora estamos com 348 milhões no mesmo quadrimestre agora, comparativo de um ano para o outro. Isso demonstra que nós estamos diminuindo o estoque da dívida, né, mantendo todos os pagamentos das dívidas hoje que o município tem, como, por exemplo, o Instituto de Previdência, né, que é os empréstimos. Então, estamos pagando em dia, BNDES, todos em dia. E, olhando ao quadro aqui ao lado, temos um valor em percentual, 120% da receita corrente líquida. O que quer dizer esse número? Esse número, se nós for levar ao pé da letra, nada mais seria que o município poderia, dentro da receita corrente líquida, oferir alguns empréstimos ou financiamentos nesse montante de 120% da receita. Como a receita, vimos agora que ela está em 802 milhões no período, então poderia pegar os 802 e mais 20%. Mas não é o caso do nosso município. Nós estamos com a prudência de manter somente os pagamentos das dívidas anteriores adquiridas por outros exercícios. Como vocês podem verificar, temos aqui a dívida consolidada, 348 milhões, que abaixou de um ano para o outro, dando comprometimento de 43%. Aqui no outro quadro, eu trago para vocês em percentual. No quadrimestre anterior, que seria 2017, o segundo quadrimestre de 2017, tínhamos 47% de dívida, o estoque da dívida. Agora, nesse quadrimestre, estamos em 43,44%. Isso demonstra o efetivo controle das contas públicas e se mantendo tudo em dia. Pessoal em cargos. Estamos pela meta, né, 33,92% da receita corrente líquida. Eu vou explicar para vocês alguns quadros para entender melhor. Aqui eu trouxe um cenário para vocês poderem entender por que desse número. De acordo com a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal número 101/2000, nós temos a premissa de limite legal, que nada mais é do que 54% da receita corrente líquida. Esse é o limite máximo que poderia atingir uma folha de pagamento do município, de qualquer município. Temos o limite prudencial, que é de 51% sobre a receita corrente líquida. Como nós vimos agora, estamos em 33%, na qual eu trago para vocês verificarem o quadro à frente. Fizemos um comparativo aqui de 2017 e 2018. Em 2017, tivemos, de acordo com a receita corrente líquida, 31% de despesa com o pessoal. Agora, no ano de 2018, tivemos um percentual de 33%. O que isso gera dúvidas em alguns momentos? Nossa, aumentou? Não necessariamente, porque nós temos que entender que as receitas do município, de um ano para outro, elas tendenciam a aumentar um pouco mais. Isso, proporcionalmente, aumentando a receita, você tem a condição do percentual se alterar concomitante. E temos também a outra condição, que foram os ajustes de referências dos funcionários públicos, né, nas quais vocês participaram em câmaras anteriores, que aprovaram as referências das funções de menores valores para maiores valores também, né? Então, estamos bem longe da meta prudencial e muito longe mesmo do limite, que é 54%. Então, estamos seguindo com bastante prudência a questão das contratações do município, que seriam os concursos públicos, né? Estamos bem tranquilos. E o último cenário aqui, antes de detalhar para vocês a receita e a despesa,
Vamos para o resultado primário. Este nome é um nome um pouco complexo, às vezes, para algumas pessoas no entendimento dessa palavra, né? Resultado primário. Eu vou dar um exemplo para vocês, bem simples, do nosso dia a dia, que eu acho que possa facilitar o entendimento dessa palavra. Imagine nós receber um salário de R$1.000, tudo bem? Nesse salário temos que pagar aluguel, alimentação, outras despesas, no montante, tirando essas despesas, que sobre R$200. Esse resultado que sobra, tirando a luz, o aluguel, a alimentação, o que sobra é o resultado primário. Tá? E quando se fala em resultado nominal, é quando você utiliza juros no processo. Se eu tivesse feito um financiamento, eu tenho que pagar juros, aí se chama resultado nominal. Então, o primário é quando você não ofere as suas dívidas que você contraiu ao meio do caminho, que seriam os juros. E o resultado primário é aquelas contas básicas que você usa no dia a dia, como luz, água, ok? Isso é o resultado primário. Então, isso vale para o município também. O município tem as suas receitas e todas as suas despesas. Lembrando que, tirando tudo que você arrecadou e tudo que você pagou, você tem o seu resultado primário. E o seu resultado nominal seria quando você desconta os juros das dívidas que você tem do município. Então, são duas palavras que confundem muito. Resultado primário e resultado nominal. Tá? Nesse caso, nós vamos falar do resultado primário. Trouxe para vocês verem quais foram as despesas que foram diminuídas para chegar a esse montante. Agora sim. A receita do município, durante esse período, foi de 555 milhões. Se vocês olharem abaixo, temos as despesas pagas do município, que foi 495 milhões. Isso aqui para o exercício de 2018, tudo bem? Restos a pagar, processados, pagos. Então, nós, neste ano, 2018, pagamos um montante de 20 milhões de resto a pagar processado. O que seria esse resto a pagar processado? Bem simples assim. É todos aqueles notas fiscais que foram emitidas no final do exercício 2017 e já vieram processadas com o compromisso de pagamento para 2018. Ok? Então, os materiais foram entregues. Restos a pagar não processados e pagos, que temos aqui 17 milhões. São produtos que não foram entregues no ano de 2017, mas foram entregues em 2018, conferido, nessa sequência, conferido, foi-se pago durante o exercício de 2018. Ok? Seguindo agora com o detalhamento da receita e das despesas. Trouxe para vocês as receitas por fontes. Temos aqui um total da receita corrente do município por orçamento e por realizado até este segundo quadrimestre. A meta orçamentária para o ano de 2018 da receita corrente seria a soma de todas as receitas que vocês estão vendo logo abaixo, 927 milhões. Esse é o valor do orçamento do município para a sua arrecadação. Nesse valor, até este momento, tivemos uma arrecadação no montante de 609 milhões, contando o primeiro e segundo quadrimestre, encerramento 31 de agosto. Podemos verificar que a meta percentual atinge praticamente 66%. O que eu trago para vocês é evidenciar de uma forma positiva esse número também. Se nós pegarmos um ano, nós temos 3 quadrimestres, ok? Dos 3 quadrimestres, fazendo a proporção para 3, eu tenho meta 33% a cada quadrimestre. Então, posso dizer que, para o segundo quadrimestre, eu teria uma meta aproximada de arrecadação 66% pelo orçamento. Então, olhando o orçamento de uma base colocada de 927 milhões, eu já atingi a sua meta praticamente prevista. Ok? 66%, estamos dentro do previsto orçamentário de arrecadação.
Agora abaixo eu vou falar um pouquinho mais dessas receitas, o que se referencia a essas receitas. A receita tributária, vocês podem verificar que estava uma meta orçamentária de 196 milhões. Desse valor, arrecadamos 119 milhões. Vocês podem perceber que foi 60% do orçamento. Como eu falei agora, seria 66%, ok? Então, aqui nós podemos identificar que algumas receitas não ocorreram na mesma proporção. Aqui se reflete o total da receita, que foi 66%. Então, aqui eu posso evidenciar a vocês quem são as receitas tributárias. Um exemplo, podemos falar o IPTU, o imposto de renda, tá ok? Para que as pessoas possam identificar melhor o que é a receita tributária. Então, por exemplo, IPTU e outros impostos, como o imposto de renda, não arrecadou de acordo com o orçamento, pela meta 66%, pela premissa quadrimestral, chegou a 61%, ok? Temos a receita de contribuições, que tinha uma meta orçamentária de 19 milhões e teve o realizado em 13 milhões, tendo um percentual de 69%. Podemos verificar que, se a gente usar a premissa de 66%, atingimos com folga a arrecadação referente a contribuições. Essas contribuições, o que tem dentro dela? Nada mais do que a parte patronal paga pelo servidor ativo e inativo. Okay? Como nós tivemos aquelas referências, alterações de valores, a parte patronal do servidor, que ele repassa, acaba aumentando, porque se o salário aumentou, o repasse patronal aumenta também. Então, isso justifica um pouco da alteração referente à meta orçamentária. Receita de contribuições intra. Temos aqui a meta orçamentária em 48 milhões e teve um arrecadado de 34 milhões. Se vocês olharem, está na cifra de 71%. Isso está bem além. Isso nada mais é do que a contribuição patronal, aquela contribuição que o município põe para o Instituto de Previdência, referente aos funcionários que aqui trabalham. Lembrando que, como as referências alteraram, né, então, com esse aumento das referências, você tem salários maiores e, com isso, a contribuição tem uma elevação também. Por esse motivo, temos essa diferença nessa questão do meta orçamentário. Receita patrimonial. Nós tivemos a receita patrimonial, um orçamento previsto em 17 milhões e tivemos uma arrecadação de 37. Se vocês olharem, 217%. Este número chama muita atenção, porque ele traz um número totalmente fora da realidade aqui falado até esse momento, 66%. O que houve nessa receita aqui? Aqui ele entra as receitas de todo o município, Instituto de Previdência, que eu falo receitas é de rendimentos, tá? Então, toda a aplicação que o município tem hoje, ela fica nesse grupo. Então, o IPMJ, como ele tem que ter bastante rentabilidade referente ao dinheiro do funcionário, fica em aplicações. Então, todo o rendimento que teve dessas aplicações entra nessa conta. Então, Fundação Cultural, Prolar, Prefeitura, todos os rendimentos que eles tiverem, vai entrar nesse grupo Receita Patrimonial. Agora, o porquê dessa diferença tão grande? É porque o município de Jacareí, ele tem aplicações lá no IPMJ, principalmente IPMJ, que são por períodos, né? E eles tiveram, durante o ano de 2013, 2011, que eu estive conversando com eles tiveram as aplicações iniciais, que agora, esse momento econômico, ele venceu o prazo de resgate. E quando se resgata esse valor, nesse montante, vem em contrapartida todos os juros deste período. Então, eles tiveram dois tipos de fundos de renda fixa, que no resgate que foi feito agora, nesse período de agosto, deu um rendimento de 26 milhões aproximadamente, sendo a média de 14 a 11 milhões de cada fundo. Então, por isso que teve um sobressalto muito grande. Por quê? É como se tivesse uma caixinha invernada. Ele estava lá desde 2013, 2011 rendendo, e nós sabemos que toda a aplicação que nós fazemos tem um tempo para ele poder render o valor que nós esperamos. Então, ele ficou o tempo que era o fundo necessário, e agora, nesse momento, já tinha vencido o tempo para o resgate. E esse resgate ocorrendo, não que resgatou para usar, é só o fundo venceu. Agora aplicaram de novo. Quando ele aplica aquele rendimento que teve, ele tem que entrar nessa receita patrimonial.
E volta já na aplicação, porque já aplicaram. Até é interessante que eu faço parte do Conselho Deliberativo, e a gente discutimos isso também. Então, já foi aplicado todo esse recurso. No momento que ele resgata, já se aplica. Só que o rendimento, ele é lançado. Por isso deu toda essa diferença da meta orçamentária. Receita de serviços. Tivemos uma meta orçamentária de 104 milhões e uma arrecadação em 59 milhões. Uma meta de 56%. Se usarmos a premissa, novamente, dos 66%, está um pouquinho aquém pelo percentual. Aí, tendo conversa com o SAI, fui orientado de qual forma. Realmente, no inverno, temos a tendência de usar a água em menos volume, né? Para lavagem, porque é frio, você usa menos. E, com isso, você tendencia a uma arrecadação menor. Porque aqui, nesse serviço, entra a maior parte desses recursos oriundos do SAI, que é a prestação de serviço de água e esgoto. Ok? Transferências correntes. Tivemos uma meta orçamentária de 495 milhões e uma arrecadação de 325 milhões. Podemos ver que deu 65%, 66%. Esse foi dentro do esperado. Quem está dentro das transferências correntes, para ficar mais fácil entender, é as contas de FPM, que vem da União, que é o Fundo de Participação do Município, um exemplo, e tem o ICMS, que é do Estado, né? Cito esses dois só para poder ter um perfil que tem dentro dessas contas. Então, chegamos dentro da cifra da meta orçamentária. E, por fim, temos as outras receitas correntes, que tinha uma meta orçamentária de 45 milhões e uma arrecadação de 19 milhões. Aí vocês percebem que o percentual está bem aquém, que é 41%. Nessas outras receitas, são situações que o munícipe, ele, ao entrar no município, precisa de alguma atualização ou regularização, como, por exemplo, a BITS, estacionamento rotativo. Isso são coisas que ele é de acordo com o movimento da comunidade. Então, você não vai ter tantos habitos. Se você tiver mais investimentos, acaba tendo. Então, são receitas que elas não são contínuas. Elas são, de uma forma, acontece de acordo com o movimento das pessoas. E tem também as multas de trânsito que entram aqui. Então, esse valor até é interessante, ele anda de acordo com a necessidade econômica, talvez, do município das pessoas. Aqui, agora, a receita ela é por fontes, só que é de capital. Só para não perderem a informação, o anterior era corrente, agora é capital. Qual que é a diferença um do outro? Corrente é aquilo que você utiliza para despesas rotineiras. E o de capital é aqueles que são receitas para investimento, como construções, que você faz, como agora está tendo as creches, então você usa para construções. Então, a receita capital é para você construir e a receita corrente é para você usar no dia a dia para as despesas do município. Vamos falar um pouquinho da receita de capital. Aqui vocês podem perceber que a meta orçamentária total do orçamento da receita de capital foi em 123 milhões e tivemos um realizado de 17 milhões. Vocês vão perceber que, puxa, mas a meta não seria a média 66%, está 14%. Só que nós temos que entender que nosso movimento econômico hoje no país não está dos mais favoráveis em fazer construções. Estamos mais demandando prestação de serviços para que a comunidade tenha a excelência do que novos investimentos, né? Então, com isso, esse recurso ele demanda muito de empréstimos para fazer construções ou de dinheiros vindos de emendas parlamentares também, tanto estadual quanto federal. E, nesse momento, tem vindo muito pouco, por isso que tem um valor bem expressivo para menor, porque não está vindo todo o recurso que seria, talvez, adequado para poder fazer o que foi até para vocês, vereadores, com os deputados, para poder aumentar o investimento no município. Por isso que teve uma queda acentuada em proporção ao orçamento, à meta. Aí, embaixo, eu coloco um pouquinho mais detalhado, que são as operações de crédito, que foi estimado em 20 milhões e realizou 315 mil. Né? Nas operações de crédito, é interessante não ter muito alto, porque nada mais que fazer empréstimos. Então, se o número se mantém baixo, é porque o município não tendenciou a fazer empréstimos para financiamentos de investimentos.
porque tudo que você empresta tem que pagar em algum momento. Então, nós não estamos utilizando de uma forma demasiada sistemas de financiamento. Qual exemplo posso citar aqui? O PMAT, né? Então, é um dos exemplos que a gente poderia citar aqui como meio de financiamento nesse tipo de operação de crédito. Temos aqui alienações de bens, que tinha uma meta orçamentária de 3.500.000, tá? E realizou 163 mil. Aqui nada mais é do que quando você tem desfazer de alguns móveis ou imóveis que você tem dentro da sua entidade, né, que não tem mais serventia, você põe a leilão ou alguma coisa dessa forma, né? E esse valor, ele é todo ele do SAI, que são de imóveis, que acho que teve alguma troca e foi para leilão e oferiu esses valores. Tá, ok? Transferências de capital. Tínhamos uma meta orçamentária de 99 milhões e realizado 17 milhões. Também, se vocês olharem aqui, 17% em proporção ao orçamento. Aqui também, volto a lembrar, são recursos vindo da União e do Estado. Qual, por exemplo, poderia citar aqui nesses valores? Temos os programas de saneamento, que vocês têm visto aí, os movimentos nas ruas, né? Então, vem desse tipo de investimento. Tá? E temos também as implementações das creches, né? Aqui de Jacareí, como, por exemplo, Jardim Colônia, Santa Marina, Parque dos Príncipes, né? Que foram feitas as construções, daí você também vem desses recursos vindo do ente federativo. E, por fim, aqui, outras receitas de capital, que não tinha meta orçamentária, mas ele entrou um valor de 366 mil reais. Até eu trouxe um pouquinho mais de informação. Que ele é referente ao Fundo Municipal de Áreas Institucionais de Lazer, que é quando a empresa tem alguma dívida com o município e ela, em concordância, ela faz a troca dessa dívida e paga em recursos que poderiam ser usados nesse tipo de fundo de áreas institucionais. Então, esse recurso ele entrou este ano, não tinha meta orçamentária, porque ele foi definido este ano com a empresa, né, fazendo não pagamento, mas sim colocando todo esse valor direto nesse fundo, para que fosse utilizado para o Fundo de Áreas Institucionais de Lazer. Ok? Agora aqui é um resumo, tá? Receita por categoria econômica é um resumo do que nós falamos até agora. Nós falamos da receita de corrente e de capital. Aqui vocês vão ter só os valores totais. Então, a receita corrente, meta orçamentária, 927 milhões e realizado 609. Proporcional, 66%, que é o valor que nós vimos há uns slides anteriores. Receita de capital, 123 milhões e realizado 17. Meta orçamentária, 14 milhões. E intra-orçamentário, que é receitas entre os entes, né, como IPMJ, prefeitura, que se falam entre si, a meta orçamentária em 48 milhões e 34 milhões realizado. Como falei anteriormente, foi aquela receita patronal que é paga do município para o IPMJ, esse último aqui. Receita total do município, 1 bilhão e 50 a meta de orçamento para 2018, e até esse momento, já realizado 627 milhões. Podemos dizer 60%. Para que vocês possam ainda compreender de uma forma melhor, eu tenho um slide aqui que traz algumas receitas de uma forma mais explicativa. Aqui nós temos algumas para vocês verem como que foi a arrecadação dessas receitas até esse segundo quadrimestre. Podemos pegar o ICMS. O ICMS tinha uma meta orçamentária de 267 milhões. Realizado, 147. Se vocês olharem, 55%. Aqui vocês começam a verificar que as receitas realmente correntes do município, elas tiveram uma redução de acordo com a proporção de 66. Então, tivemos uma meta orçamentária e o realizado menor do que a proporção inicial.
Serviços, como água, esgoto, como falamos anteriormente, tinha uma meta de 104 e realizado 59, que nós já falamos anteriormente, 56%. Né? ISS, 81 milhões de meta orçamentária e realizado 43 milhões. Então, temos até esse momento 53% da meta orçamentária realizado até este momento. O Fundeb, que é já retido na fonte, a gente não tem influência sobre isso, já vem retido do próprio ente federativo, a meta orçamentária, 102 milhões e realizado 57 milhões, 56. Então, vocês podem perceber que até os entes federativos, pelas suas receitas correntes, também reduziu na questão de repasse para o município também. Dá para ver que não chegou a 66, como a gente está fazendo uma analogia simples, né, dos percentuais. IPTU, a meta orçamentária 74 milhões e até esse momento realizado 46 milhões. Em torno de 63%. Podemos ver que ele está dentro da prudência, né, do que a gente falou até o momento, não está tão ruim, as pessoas estão mantendo os pagamentos, não podem ficar praticamente em dia. FPM, que é Fundo de Participação do Município, tiver uma meta orçamentária 65 milhões e realizado 36 milhões. Percentual de 56%. Novamente, vocês podem perceber que um recurso que vem do ente federativo, novamente, atinge uma cifra menor do esperado. Então, com esse motivo, a gente sempre diz, a receita está, nesse momento, um pouco menor, por isso que, às vezes, alguns ajustes com as economias que nós vamos ver depois na despesa, na frente ali. E, por fim, a outra receita que eu trouxe para vocês, esta superou, isso é muito positivo, que é o IPVA. Uma meta orçamentária de 35 milhões e o realizado 24 milhões. Chegamos à cifra de 69%. Se avaliarmos dentro da premissa 66, superou a meta do quadrimestre. Isso é muito positivo. Vamos falar agora da despesa. A despesa, trouxemos aqui algumas principais secretarias, tudo bem? Tanto na meta orçamentária quanto o realizado. A saúde, uma meta orçamentária 209 milhões e realizado até segundo quadrimestre 137 milhões. Vocês podem perceber que tem uma palavra escrita liquidado lá em cima, para ficar mais fácil entender. O liquidado é quando você tem a nota fiscal efetiva para pagamento. Isso vai dizer que o serviço já foi prestado e o material já foi entregue. Porque às vezes fica nomes meio complexos, então esse nome diz que já foi entregue o material e o serviço já foi prestado. Gastos em 66%. Se nós levarmos novamente em consideração o quadrimestre, temos a meta de 66%. Então podemos ver que a saúde, o investimento, ele está de uma forma contínua, seguindo o seu fluxo de necessidade do município. Não está deixando de fazer a sua aplicação. Educação. Pela meta orçamentária, 187 milhões. E realizado até esse momento, 101 milhões. Temos aqui uma meta orçamentária de 54%. Nós temos que avaliar que, até aquele momento anterior, nós falamos das receitas. Agora, a despesa é uma situação que temos que ter uma atenção mais assim, específica. Não podemos, normalmente, avaliar que, não, tem que estar 66. Agora, não. Ele tem que tendenciar sempre para o valor menor. Pois, se eu não estou conseguindo arrecadar de uma forma efetiva, eu não posso também vir a gastar além da proposta de arrecadação. Então, vocês vão perceber que, acentuadamente, várias secretarias não chegam a atingir a meta inicial de 66%, porque... Oi? Isso, temos que terminar com as contas em dias, com todo que foi prometido, pago. Então, educação, 54%. Saneamento, 167 milhões previsto nos gastos, e houve um gasto até esse momento de 37 milhões. 22%. Então, vocês podem perceber que não está investindo? Estamos sim. Vocês podem perceber vários movimentos na cidade, mas com prudência, fazendo aquilo que é necessário e devido, não gastando de uma forma demasiada. Como diz a receita, vocês viram anteriormente, não está às melhores. Então, temos que ter um controle sobre a despesa.
Seguindo, a Secretaria de Administração, 118 milhões, a meta orçamentária, e o realizado, 44 milhões. Podem ver, 37%. Novamente, uma forma prudencial para não haver gastos fora da realidade. Previdência Social, 95 milhões pela previsão orçamentária e 81 milhões realizado. Aqui vocês percebem, nossa, um aumento grande, mas como nós falamos agora há pouco, nós tivemos as referências e nessa circunstância aumenta a parte patronal do município e, consequentemente, a parte patronal do funcionário. Então, tendencia a ter um aumento maior. E agora também, neste ano, teve alteração na alíquota do patronal, que era em torno de 25%, agora está em 26%. Eu posso confirmar 26,8% aproximadamente. Então, aumentou a alíquota patronal. Urbanismo, 62 milhões de meta orçamentária e realizado 16 milhões. Proporcionalmente, 26%. Gestão ambiental, meta orçamentária 54 milhões e realizado 36 milhões. Aqui, 66%. Esse tendencia a seguir o padrão, porque ela vai ter a limpeza pública do município. Não tem como você cortar. Ela tem que ocorrer, caso contrário, o município ficaria o caos sem a limpeza pública dos seus bairros. Então, ele está seguindo uma meta dentro da proporção. Legislativo, que é a Câmara aqui nossa hoje, né? Temos uma meta orçamentária de 24 milhões e o realizado 13, 53%. Novamente, lembrando, até mesmo vocês aqui estão levando afinco a questão da arrecadação. Né, estão também economizando para que não haja problemas, como falou o Abner agora há pouco, até o final do ano está tudo em dia, tudo certinho. Assistência social, temos a meta orçamentária em 22 milhões e o realizado 10 milhões. Meta percentual, 48%. Novamente, a prudência com os gastos com a área social também. E as demais secretarias, 107 milhões de orçamento e gastos estimados em 53, meta 49%. Então, de um orçamento de 1 bilhão e 50, na qual vocês já olharam anteriormente na receita, agora na despesa, tem que ser proporcional os dois lados, né? Tivemos um gasto efetivo de 533 milhões, na qual se compõe 50%. Se avaliarmos pela receita que vocês acabaram de ver, está coerente para evitar, como falou o Abner, de não conseguir honrar com as suas dívidas. Estamos hoje até 31 de agosto, que é esse encerramento, com todas as contas em dia. Lembrando que esse encerramento, que vocês estão vendo, é até 31 de agosto. Aqui temos as despesas correntes por fontes, que eu trago para vocês o total dela de meta orçamentária em 832 milhões, e realizado 493 milhões, uma meta de 59%. Lembrando que aqui são despesas, ok? Nessas despesas que eu falei agora, está composto despesas com pessoal, 369 milhões é a meta orçamentária, e realizado até esse momento 225 milhões, 60%. Ele está numa base equilibrada, porque nós estamos mantendo os mesmos quadros e tem algumas possíveis contratações que é só reposições de quadros de pessoas que se aposentam ou pedem demissão, nada além do que o necessário. Juros e encargos da dívida, meta orçamentária 15 milhões e realizado 8 milhões, já a cifra de 54%. Outras despesas correntes, 447 milhões a meta orçamentária e liquidado 260 milhões, uma cifra de 58%. Essas outras despesas correntes, para ficar mais fácil o entendimento, nada mais do que despesas com serviços de pessoa jurídica, pessoa física, ok, material de consumo, entre outras compostas em nosso orçamento. Agora vamos para as despesas de capital. Antes de dar início na despesa capital, nós falamos de despesa corrente, né? Só para retomar, despesa corrente é para a manutenção da municipalidade.
despesa de capital, a gente vai usar aquela receita lá de capital que a gente tinha e vai agora gastar de uma forma a fazer o que? A construções daquilo que se propusermos. Então, despesa de capital é para você construir. Despesa corrente é para manter a máquina em funcionamento. Na despesa de capital, temos um total da meta orçamentária em 203 milhões e realizado 39 milhões, dando um percentual de 19%. Então, vocês podem perceber que a meta está bem longe pela prudência dos gastos, dando preferência para os serviços, para manter a municipalidade dentro dos serviços básicos necessários, como a economia hoje um pouco confusa em alguns momentos, né? Então, está se mantendo preferência no corrente e menos no investimento. Aí, investimentos temos com meta orçamentária 182 e realizado 25 milhões, 13%. Como falei para vocês, são as construções das creches que eu comentei com vocês lá naquela receita, agora está se oferindo na construção. Em inversões financeiras, tinha uma meta orçamentária de 10 mil, nada se realizou. A amortização da dívida, 21 milhões, meta, e realizado 14, 67%. Aqui é interessante que ele está dentro dos 66, mas com um pouquinho a mais. É lógico que esse pouquinho a mais é aquilo que nós não gostamos de fazer, né? É pagar juros. Juros de qual momento? O dólar está em um momento não muito otimista para nós aqui internamente. Tem muitas dívidas do município que elas são baseadas pela cotação do dólar. Por isso que deu um pouquinho a mais de 66%, porque a proposta deveria ser bem próximo, porque como as dívidas estão em dias, tudo em dia, você manteria próximo de 66. Essa diferencinha é porque tem as correções que o próprio mercado, vocês estão vendo que às vezes há alterações que tendencia a ter um acréscimo um pouquinho maior. Pouca coisa. E outras despesas de capital, não tinha nem meta orçamentária e nem realizado. Nesse quadro, é um resumo por categoria econômica da despesa, colocando corrente, capital e intra-orçamentário. Corrente, meta orçamentária, 791 milhões e realizado 470 milhões. Como podemos verificar, praticamente 59%. Lembrando que essa é a despesa, então estamos bem assim organizados a controlar esses gastos. A despesa de capital, como já viu anteriormente, meta 203 e realizado 39. Proporcionalmente, 19%. Realmente trazer na premissa, gastar menos para que possa investir mais na parte de corrente, que é o serviço. E o intra-orçamentário, né, que são as despesas patronais do município para o IPMJ, 40 milhões de meta e 23 realizado até esse momento, meta 57%. Reserva de contingência, meta orçamentária 14 e nada realizado. Isso é muito bom, porque não aconteceu nada de ruim, né? Quando você usa a reserva de contingência, que alguma coisa ruim está acontecendo no município. Graças a Deus, nesse momento, não está ocorrendo, né? Alguma catástrofe, alguma enchente de uma forma descontrolada, né? Nesse momento não está ocorrendo. Então, feliz de não utilizar de uma forma contínua até este momento. Vemos no final que a despesa não poderia fugir daquilo que inicial falado, 1 bilhão e 50, a meta orçamentária, e realizado 533 milhões, retomando aos 50%. Novamente, colocando a premissa de gastar com prudência. Aqui eu trouxe para vocês verificarem um demonstrativo do resto a pagar por órgão. Temos aqui o Poder Executivo, que tinha inscrito 21 milhões, que seria a Prefeitura, tudo bem? Poder Executivo. Tinha inscrito 20 milhões, houve cancelamentos de 8 mil e saldo 549 milhões. No Legislativo, tinha inscrito 10 milhões, pago 10 milhões e não tem nada cancelado nem saldo. Então, um total de 21 milhões inscrito, de resto a pagar processado, e 20 milhões já pago, 8 mil cancelado e ainda em haver 549 milhões. Só para deixar em evidência, esse valor que ainda não foi pago, são contas de exercícios anteriores, que ainda
na gestão atual, está sendo averiguado a procedência, de fato, dos serviços executados. Tá? Que ainda tem algumas coisas que estão sendo auferidas, que não foram concluídas ainda. Por órgão, resta pagar não processado. Só retomando, esses valores, vocês viram lá no resultado primário, lembram? Da primária, nós falamos sobre esses valores. Agora, nós abrimos ele mais claramente para vocês enxergarem. No não processado, retomando, é aquilo que não foi entregue o serviço e nem o material ao final de 2017. Isso tudo ocorreu no ano de 2018. Com a entrega do material e do serviço, aí sim nós efetivamos o pagamento, que foi na cifra do executivo, 29 milhões, não processado, pago 17 e cancelado 1.800.000 e saldo ainda de 10 milhões. Lembrando que os saldos eles são pertinentes à realização dos serviços ou entrega dos materiais. Se ainda persiste, é porque alguma secretaria ainda tenha algum problema com o fornecedor, tanto na entrega quanto no serviço. Poder Legislativo, temos aqui 319 mil previsto como não processado, pago 302, cancelado 15 e ainda um saldo de 618. Até no quadrimestre passado, a Lucimar fez uma pergunta sobre os 15 mil, né? Aí a contadora aqui da Câmara verificou os documentos fiscais e viu de não haver procedência, houve o cancelamento. Esse 618, conversando com ela essa semana, a Andréia, né, ela me falou que ainda é uma nota pertinente ao serviço de dezembro, que ela está há muitos meses em cima da empresa, que é referente às catracas, né, que ainda não resolveu a troca da nota fiscal. Por isso que tem ainda esse restos ainda a pagar pendente. Aqui é um número que nos traz com efetividade e felicidade também, né, que mostra que as ações estão acontecendo, né, que são as receitas do município, né, que oferem a aplicação da saúde e da educação. Vocês vão perceber que eu tenho aqui 364 milhões. Este valor é o valor de referência para a aplicação tanto na saúde quanto na educação. A aplicação obrigatória, que é a parte em branco aí, seria o que manda a legislação. Até este momento, ele diz que no ensino teria que ser 25% e o montante 91 milhões. Nós, até este momento, realizamos 86 milhões, atingindo 24%, praticamente dentro da meta que manda a lei. Lembrando que temos mais um quadrimestre ainda para o encerramento. Na saúde, que vocês vão notar um grande salto pela proporção obrigatória pela lei. Ele diz que 15% é para a saúde. Deste valor, pela meta legislativa, né, 54 milhões de aplicação. Nós, município de Jacareí, já aplicamos 95%. Já estamos a 26%. Praticamente 11% do que pede a legislação vigente para gastos com a saúde. Isso demonstra, para vocês verem, que lá no início, quando fala de despesas, que a saúde estava em torno de quase 69%, vocês entendem agora por que lá era uma das secretarias que estava com maior gasto, porque a aplicação ela está feita de uma forma além do que a legislação inicialmente permite, que exige, que é 15%. Aqui, para os internautas, né, para as pessoas, a comunidade, né, que queiram fazer pesquisas, né, sobre esses dados aqui hoje apresentados, de uma forma mais íntegra, né, aqui é o site do município, se acessa o www.jacareí.sp.gov.br, no ícone transparência. Até vale ressaltar que esse ícone transparência é uma diretoria que hoje tem no município, né, que ela não tinha antes, é nova. E temos hoje, é interessante mencionar que temos 2 controladorias. Eu acho importante citar, porque a gente verifica como o município está efetivo no controle dos seus gastos e receitas. Temos hoje a Controladoria Geral, que é composta por um funcionário de carreira, que é o Turci,
né? Ele participa dessa transparência, né, desses dados aqui, ele faz o controle para a gente, orienta, né, que a gente possa fazer o melhor no município de Jacareí. E temos o controle orçamentário, a controladoria orçamentária e financeira, que é o senhor Francisco, né? Ele é o controlador da parte orçamentária e financeira, também de carreira. Isso, o que é legal trazer? Porque se eu tenho um ícone de transparência, eu tenho que ter uma controladoria efetiva, que seja eficiente. E eles tendenciam a nos orientar e nos organizarmos a fazer o melhor de todos esses números que vocês viram aqui. Esses números, eles passam no crivo dessa controladoria, para que, se alguma coisa esteja de uma forma ainda a ser ajustada, eles nos orientam de uma forma efetiva. E aí eu ponho o local que aparece. Quando você aperta transparência, você tem essa tela para o internauta, para o munícipe, né? Você vai clicar lá embaixo em publicações, né? E das publicações você vai ter esta tela. E esse círculo que eu fiz para vocês, que é o relatório gestão fiscal, né? E o relatório resumido, são todos esses dados que agora foram apresentados, só que de uma forma resumida em slides. Lá vocês têm na íntegra todas essas informações. Agradeço e fico aberto a possíveis perguntas. Neste momento, abriremos a palavra aos presentes para esclarecimentos e dúvidas. Boa noite. A gente se coloca aqui também no lugar do cidadão do outro lado da tela para tirar as dúvidas. E quando você apresenta as despesas, lógico que traz, como você falou aqui, é um resumo da planilha que está no portal da transparência. E quando aqui você entra lá nas despesas, principais despesas por função, você fala em urbanismo, e da outra vez acho que eu questionei a mesma coisa. A gente está acostumado a ver a política pública apresentada por secretarias. Correto. Não é? Secretarias municipais ou autarquias. Correto. No caso aqui, quando você coloca as despesas principais, você não menciona sobre habitação. E eu, de novo, volto com a mesma dúvida, porque a memória não está muito boa. Então, no caso aqui, a habitação, ela entra na pasta de urbanismo ou onde que ela se encaixa? Porque aqui eu não estou vendo autarquias e aonde que no meu raciocínio meio lógico, ela entraria no urbanismo. Está certo isso ou não? Sim, esses dados colocados, Lucimar, eles são de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Porque o próprio ente federativo, que é o governo federal, ele não tem como ele personalizar para o município. Por quê? Tem município que vai ter uma secretaria X e o outro não vai ter. Porque de acordo com a estrutura governamental e de renda per capita do município. Então, tem municípios que têm mais secretarias, tem outros que têm menos. Então, ele faz um padrão que ele faz a leitura para a unificação das despesas públicas, que vai se unificar lá no Tesouro Nacional, e ele põe essas nomenclaturas. Aí é lógico que, por exemplo, você vai perguntar que tem a de água, né? Água, que os serviços aí. Esse serviço é do SAI. Você vai ver que tem uma linha aí que fala de serviços. Eu pus do lado água e esgoto, né? Não podemos colocar de uma forma assim, SAI, né? Porque esse relatório, ele traz a premissa, a lei, né? E como nós estamos fazendo essa audiência pública e ela segue rigorosamente a legislação, temos que colocar de uma forma como manda a lei, por esses motivos, nas quais a sua pergunta e a colocação que eu tenho aqui, explanamos com cuidado o que se refere. Então, essa é uma nomenclatura padrão, e são as secretarias que temos no município, onde cada linha da SAI refere-se a uma secretaria. Como, por exemplo, a água é do SAI, por exemplo. Respondi? Tá. Não, respondeu, mas assim, como eu estou falando, a gente que vai olhar o portal da transparência, a gente não vai estar com a legislação vigente na mão. Então, por conta de a gente conhecer
a estrutura, a envergadura da prefeitura, então poderia vir aqui do lado, onde que eu acho a habitação, porque eu vou olhar e vou me localizar. Então, nesse sentido de ser fácil para a gente, porque é a mesma coisa, para vocês falar as siglas dos impostos de receita, despesa, para vocês esse assunto é muito prático. Sim. Mas para nós, por exemplo, que nem é a mesma coisa a sigla da assistente social, é a minha área, eu domino. Mas quem está do outro lado não vai saber o que significa o CREAS, o CREAS. Assim como, de imediato, eu não vou identificar uma sigla de imposto, se é despesa, se é receita. Então, para facilitar para quem está acompanhando. Por isso que, nesse sentido, eu volto a reforçar a necessidade de estar uma coisa assim mais transparente para a população, para o cidadão entender. Eu entendo que tenha que cumprir, sim, a lei, mas aqui, como você explica, quando você fala na sua explicação, você dá detalhes. Então, esses detalhes deveriam vir aqui para a gente também poder memorizar mais fácil. Nesse sentido que eu sempre coloco as mesmas questões. Né? A gente pode verificar a possibilidade de alguns complementos, né? Pelo menos nos slides, mas em si, lá no portal da transparência, não há condições de ter esses complementos, porque ele segue exatamente os relatórios já estipulados pela LRF, que ele já é um pouco antigo, se você pensar bem, em 2000, já se passou quase 18 anos. Né? Para que isso altere essa colocação dentro dos relatórios em si, ele precisa de aprovação legislativa, não nossa, mas do ente federativo. Mas vamos ver a possibilidade de, na próxima audiência, de colocar... Uma notinha de rodapé. Isso que eu pensei agora. A gente colocar uma notinha aí e comparando por exemplo, essa água refere-se ao SAI, fazer um paralelo que não atrapalha o padrão legislativo. Podemos verificar, sim. Tá. E a outra questão que também tenho aqui, quando a gente vê que na despesa com assistente social, a gente vê que teve uma despesa no segundo quadrimestre de de quase 11 milhões de reais. Né? E a gente vê que programa social tem muito pouco. E a gente vê a despesa, por exemplo, de uma casa de acolhimento da criança e adolescente, a casa de acolhimento. Então, eu acho que essa porcentagem vai mais essa despesa vai mais nesses serviços, ou eu estou enganado? Então, Lucimar, eu não consigo trazer neste momento uma colocação precisa. Porque aqui, como falei para vocês, ele é um valor encerrado a 31 de agosto. E cada secretaria tem seu gestor. Né? E o gestor ele tem seus gastos, das quais ele avalia de acordo com a necessidade da população. Nesse valor aqui, são os gastos ocorridos até 31 de agosto. Em específico, se você me permitir, eu acho que é interessante uma possível uma solicitação, a gente pede para a assistente social dizer com mais detalhes, porque qualquer coisa que eu trouxer agora é um comprometimento da qual eu não tenho a carteira da secretaria em si sobre o que foi de investimentos de corrente e de capital deles lá. Eu tenho só um número final de encerramento. Eu acho que essa pergunta, mas se você me permite, ela caberia uma possibilidade de pergunta direta para a assistente social, né, que seria a secretaria mesmo, para poder identificar para você quais foram os gastos nos quais você se refere nesse momento. Acho que seria mais prudente. Tudo bem? Tá. E agora a última pergunta, sabe, seu Derbal? A última pergunta, você acabou respondendo uma dúvida que eu estava ficando na explanação da reserva de contingência. Eu ia perguntar onde que entraria a situação de calamidade, de emergencial dentro do município. Daí você, logo em seguida, veio aqui a reserva de contingência. Nesse sentido, ela já foi prevista um orçamento de 14 milhões ali. Não, se Deus quiser, não vai usar essa verba para calamidade na cidade. Daí, essa reserva, ela pode ser destinada para outra ficha orçamentária? Então, ela também é prevista em legislação, né? Não é um valor assim colocado de uma forma assim à vontade, né? Aleatória, perfeito, obrigado. Ela tem uma condição legislativa que segue um padrão. Aí tem que verificar com mais detalhes a qual mecanismo ela pode ser atendida, além desse exemplo que eu citei aqui, porque ela é mais específica, tem uma leitura mais completa. O que eu comentei foi um norteador para ter uma noção do que seria esse dado. É mais para situações nesse sentido, mas nada impede de uma verificação melhor se cabe outras oportunidades.
Agora não tem, a pergunta que não quer calar, né? Não tem jeito. Na questão do pessoal, do recursos humanos da prefeitura, a gente vê que o estimado 54% do orçamento, mas por precaução o prefeito está usando aqui, pelo que foi falado, 38%. 33%. 33%. E está para ter concurso, mas eu vejo que tem essa folga no orçamento, mas não tem a mesma folga quando você entra lá na despesa com a Previdência, né? Não tem a mesma folga. Então, porque a Receita da Previdência, acho que é de conhecimento de vocês também, porque vocês acabaram já votando anteriormente isso também, são os aportes, né? Que, de acordo com a meta atuarial do Instituto de Previdência, porque nós temos que a meta atuarial, né? E para manter essa meta atuarial, tem que ter os aportes da parte patronal do município, né? E para não sobrecarregar a parte patronal do funcionário, onde hoje está em torno de 12,95%, então o município ele aporta com percentuais além do normal mesmo, se olhar pela Previdência Social. E este ano agora ele teve um aporte em torno de 1,5% a mais do que já era feito. E como teve as alterações de referência, você teve uma questão salarial acentuada para muitos funcionários, porque muitos funcionários, eles tinham no nosso prospecto o salário menor. Então, muitos deles retomaram agora com um salário um pouco maior, que vocês mesmos aprovaram aqui em Câmara esse ano, que trouxe um benefício para o funcionário. E, com isso, ele acarreta toda a sobrecarga previdenciária, tanto da parte que o funcionário ele vai pagar um pouquinho mais, lógico que ele está recebendo um pouquinho mais, a proporção dos 12% e 95% vai ser maior, e também o patronal, que a proporção dele também vai ser maior. Eu acho que trouxe aqui os indicadores aqui, deixa eu passar para vocês, só para elucidar melhor. Aqui. Só um minutinho. Aqui. A parte da empresa está em torno de 26,81%. Né? Então, todo o salário que é pago hoje do município, para qualquer funcionário, a prefeitura ela aporta 26,81%. Isso, se você for avaliar pelo INSS, é muito, porque o INSS é 20%, que a gente tem como premissa. Ah, mas 6% é pouco. Não. Em termos financeiros, é muito dinheiro. Então, por isso que tendencia a ter esse aumento de uma forma contínua. Ok, Lucimar? Então, não havendo mais pergunta, quero agradecer a todos, especialmente aos funcionários da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal, aos munícipes que nos acompanhou ao vivo pela TV Câmara, e declaro encerrado a presente audiência pública e uma boa noite. Lucimar, você falou que